Diário de um Mago Morto capítulo 241, eu também quero 10. Depois de Eivode, Concha, que ficou em silêncio por muito tempo, finalmente falou, e assim como ele pediu 10. Então Kujin, que também era especialista no elemento sombrio, coçou o queixo e disse, eu vou levar 2. Então eu vou pedir um também, disse Wen timidamente, surpreendentemente falando também. Essas bonecas são tão populares entre os usuários do elemento sombrio? Urai sentiu que estava prestes a ficar rico. Não conseguiu nem conter o sorriso nos cantos da boca. Vendo que quase todos os aprendizes especializados no elemento escuro estavam encomendando bonecas, alguns aprendizes de outros elementos. Aqueles que não estavam com pouco dinheiro também se manifestaram e encomendaram uma. Mesmo que se mostrasse inútil, considerando quão seriamente Eivode e os outros o estavam tratando, comprar um para estudar não seria uma má ideia. E assim mais e mais pessoas fizeram fila para comprar o fenômeno, enquanto aquele que perguntou primeiro, Saul, permaneceu em silêncio. O que Saul havia inicialmente valorizado era o princípio de como a boneca usava um espectro para energizar sua entidade. Mas pensando bem, os derivadores da Terra tinham magos verdadeiros de segundo grau entre eles. Como ousaram vendê-la abertamente, provavelmente tinham métodos para impedir que seu trabalho fosse submetido à engenharia reversa. De qualquer forma, ele provavelmente não tinha força nem tempo para decifrá-lo. E agora que estava sendo vendido a granel, não havia pressa em comprá-lo. O que realmente interessou Saul, no entanto, foi o método que os Land Drifters usaram para produzir espectros em massa. Embora ele também tivesse uma formação que podia refinar espectros, ela era muito ineficiente e só funcionava em pessoas comuns. Então, se a oportunidade surgisse, Saul realmente queria tentar negociar. Não pela tecnologia principal da boneca, mas pelo método de produção em massa dos espectros. Afinal, para aumentar rapidamente seu poder mental, ele precisava continuar devorando espectros. E vivendo na Torre do Mago, o número de espectros que ele poderia obter ainda era muito limitado. Ele não podia continuar entrando sorrateiramente nos dutos de velas para recolher restos. Caso contrário, a primeira pessoa a se opor provavelmente seria o mestre da Torre Gorsa. Ainda assim, mesmo que a outra parte concordasse com o acordo, provavelmente lhe custaria uma quantia considerável. Depois de ponderar suas opções, Saul decidiu que era melhor se concentrar em sua pesquisa atual por enquanto. Depois de Urai, a proposta de troca de Concha chocou a todos mais uma vez. Aquela mulher realmente mencionou a compra de um artefato élfico ou qualquer pista sobre um. Somado ao seu comportamento anterior na porta, todos agora olhavam para ela como se ela fosse louca. A princípio ninguém respondeu. Claramente não queriam alimentar a loucura dela. Mas Concha se recusou a desistir. De repente puxou um pergaminho da manga, segurou-o entre 2 dedos e o abriu na frente de todos. Um raro pergaminho defensivo de segundo nível, capaz de ser solidificado no corpo espiritual. Desta vez, muitas pessoas se sentiram tentadas. A sala se encheu novamente com um burburinho de conversas sussurradas. Mas não havia muitos que pudessem oferecer artefatos ou pistas élficas reais. Alguns mencionaram o assunto, mas nenhuma de suas ofertas satisfez Concha. Até a última pessoa a falar. Eu tenho uma chave de entrada para um lado do mundo, Vale dos Elfos. A questão é, você ousa pegá-la? Foi Billy quem falou. Ele se inclinou para a frente com uma expressão sombria, os cotovelos apoiados nos joelhos. Quando olhava para as pessoas, era sempre como se elas lhe devessem 1000 créditos. Billy, Eivode virou a cabeça de repente. Você está mandando ela para a morte. Mas a única resposta que Eivode obteve foi o globo ocular de Concha pressionado contra a parede de vidro atrás dela. Meu negócio não é da sua conta. Eivode se virou para ela com os olhos igualmente frios. Não me importa se você vive ou morre. Mas não se esqueça, sua vida não pertence só a você. Suas palavras pareciam carregar um significado oculto. Saul, observando-os do outro lado, semicerrou os olhos. Concha tem algum valor especial para Eivode? Ou talvez, para Gorsa? Naquele momento, Saul chegou a suspeitar que Eivode tinha vindo ali especificamente para impedir Concha de entrar em contato com qualquer coisa relacionada aos elfos. Billy e Concha pareciam prontos para ignorar a interferência de Eivode e fechar o negócio diretamente. Mas no momento em que Concha se levantou, uma risada estridente de mulher irrompeu de repente atrás da cabeça de Eivode. A risada era assustadoramente assustadora, como se 100.000 agulhas estivessem perfurando diretamente os tímpanos de todos. Saul, assim como os outros aprendizes de segundo grau, imediatamente abaixou a cabeça e cobriu os ouvidos. Mas quando ele olhou para os joelhos e abriu os olhos, seu olhar permaneceu claro e inalterado. A risada atrás de Eivode não foi um ataque de onda sonora. Foi um ataque de energia do elemento sombrio desencadeado por uma onda sonora. Ele tinha como alvo específico a força mental. No entanto, esse tipo de ataque foi completamente ineficaz contra o corpo mental de Saul. Após um breve tremor, ele acabou sendo absorvido. O fato de Saul não ter sido afetado não significa que os outros também foram. Vários aprendizes de terceira classe se levantaram, olhando furiosamente para Eivode, especialmente Gero. Eivode, magia é proibida durante a troca. Se você não consegue seguir as regras, então vá embora. Nesse momento, o anfitrião do evento Lokai também havia se recuperado. Ele caminhou até o centro da sala onde a formação mágica estava instalada e falou com um sorriso fraco e frio. Senhor Eivode, todos nós sabemos o quão forte você é.
Não precisa se exibir aqui, né? Afinal, essa troca foi ideia do mentor Anzi, então causaríamos menos problemas para ele. Eu, por exemplo, não quero que façamos uma bagunça tão grande que o mentor Anzi tenha que vir limpar tudo sozinho. Billy também olhou com uma expressão sombria, sem dizer nada. Mas pelo olhar, se Eivor insistisse em interromper a negociação, ele estava pronto para quebrar as regras e agir. Diante de tantos oponentes fortes e hostis, Eivor sabia que mesmo que nenhum deles individualmente o superasse em força, não havia como lutar contra todos eles ao mesmo tempo. Ele se recostou na cadeira optando por um acordo. Friamente disse a Concha, já que você escolheu desistir, não importa o que aconteça daqui em diante, você mesma arcará com as consequências. A atmosfera tensa gradualmente se acalmou. Ao ver Eivor recuar, os outros não tinham motivo para continuar insistindo. Saul até ouviu Gero estalar a língua ao seu lado, aparentemente entediado por Eivor ter cedido tão rápido. Assim, o acordo entre Concha e Billy foi finalizado. A troca propriamente dita ocorreria em particular após o evento. O próximo da fila deveria ser Eivor, mas ele se recostou na cadeira, claramente desinteressado em falar. Lokai foi esperto o suficiente para ignorá-lo e passar para a próxima pessoa. O que se seguiu foi uma mistura de venda de mensagens, venda de habilidades e solicitações de itens. Mas nada disso despertou particularmente o interesse de Saul. Mesmo não tendo participado, ele ainda obteve algumas informações superficiais. Por exemplo, um aprendiz mencionou que os ducados vizinhos de Kema e Kenas provavelmente teriam um conflito localizado nos próximos 1 ou 2 anos. Qualquer um que quisesse se refugiar no campo de batalha deveria contatá-lo. Quanto ao que eles estariam catando, todos sabiam sem precisar dizer. A primeira reação de Saul a essa notícia foi: Kira, aquele mago verdadeiro de segunda classe, maníaco por batalhas e sangue quente, devia estar indo para a guerra novamente. Aparentemente, ela era agora a Grã-Duquesa de Kema, e a única que realmente estava no controle. Mas como ela só gostava de lutar, toda a governança cabia à sua família. Logo chegou a vez do último aprendiz. Kujin se levantou do assento. Ele já era alto para começar, e agora fazia todos se sentirem ainda menores. Eu tenho 10 penas de sombra. No momento em que Kujin terminou de falar, Saul ouviu um suspiro de Uen, que estava sentado a uma cadeira de distância. Que emocionante! Saul olhou para o lado e viu os olhos de Uen brilhando. Penas de sombra podem aumentar a percepção de elementos das trevas. Usar uma pequena quantidade tinha pouco efeito, mas se alguém tivesse 10 de uma vez, poderia aumentar significativamente o potencial de um aprendiz que foi treinado principalmente no elemento escuro. Mesmo para aqueles que não eram especialistas em escuridão, ainda era um material valioso do elemento escuridão. Se o preço fosse razoável, Saul não se importava em tentar comprá-los. O problema era que ele tinha acabado de começar seus experimentos, e seus créditos e estoque de cristais mágicos estavam acabando. A máscara que ele havia trocado com Urai só seria convertida em valor gastável depois do evento. Ele não tinha certeza se Kujin estava disposto a esperar, mas então Kujin adicionou uma condição comercial. Só aceito o âmbar obsidiano. Se você não tiver, nem se incomode. Saul imediatamente levantou uma sobrancelha. E bem na hora, Gero, ao lado dele, deu uma risada irônica. Ei, isso não é definir um item de troca, é definir um parceiro de troca. Ao dizer isso, ele até lançou um olhar para Saul. Capítulo 242, âmbar obsidiano só está disponível no segundo armazém. Era quase impossível para outros aprendizes colocarem as mãos nele. Embora não fosse um daqueles itens numerados proibidos de uso não autorizado, era um subproduto de um item numerado. Número 89, elemento terra, a rainha dos cupins da areia movediça. E o âmbar obsidiano era um óleo secretado pela rainha dos cupins da areia movediça. O dispositivo usado para armazenar o número 89 fornecia alimento para a rainha e coletava automaticamente seus óleos secretados. Quando o óleo acumulava o suficiente, era selado em uma pequena esfera enrolado para a gaveta inferior do dispositivo. Com o tempo oxidava e ficava preto. Por causa de sua cor preta pura e consistência de gel translúcido semelhante ao âmbar, ela foi apelidada de âmbar obsidiana. Dizia-se que ajudava na regeneração dos membros e também era um catalisador crucial na produção de certas poções raras. Portanto, era extremamente caro. Entretanto, se pudesse ser trocado por 10 unidades de penas das sombras, a troca ainda valeria a pena. Saul lentamente conteve a surpresa no rosto, cruzando os braços e recostando-se na cadeira. Um gesto silencioso de recusa. Após fazer sua oferta, Kujin manteve o olhar fixo em Saul. Agora, vendo que Saul não tinha a mínima intenção de se levantar para fazer o lance, sua expressão gradualmente escureceu. Eu posso trocá-lo com créditos. Uen, que pareceu bastante decepcionado quando Kujin aceitou apenas âmbar obsidiano, não pôde deixar de falar ao perceber que ninguém respondia há muito tempo. Entretanto, Kujin não era conhecido por sua paciência. Ele não podia atacar Saul, mas sua ansiedade e frustração latentes precisavam de uma saída, e Uen era um alvo conveniente. Você não consegue entender a língua comum? Kujin o encarou sua estrutura imponente e imponente. Uen se encolheu de medo e não ousou dizer mais nada. Kujin está muito ansioso, hein? Pensou Saul consigo mesmo. Parece que o verdadeiro objetivo por trás da tentativa dele e de Ferguson de me prenderem naquela época era o âmbar obsidiano. Infelizmente, 10 penas de sombra não valiam a pena para Saul deixar de lado o rancor. Ele não se importaria em transformar a parte inferior de Kujin em um par de fósforos carbonizados.
Kujin ainda esperava ansiosamente pela decisão de Saul, mas os outros não podiam continuar esperando por ele para sempre. De pé no centro como anfitrião, Lokai deu ao grupo mais alguns minutos para pensar. Ao ver que ninguém respondeu, ele bateu palmas. Parece que não há licitante para o item final. Nesse caso, espere. Kujin o interrompeu de repente. Ele contornou Lokai e foi direto até Saul, que se aproximava dele. Parecia prestes a falar, mas se conteve por um instante antes de finalmente dizer: Uf, ofereço a semente da malícia que cultivei por 3 anos em troca do âmbar obsidiano. Combinado? Lokai, que acabará de ser interrompido no meio da frase, revirou os olhos abertamente. Virou-se para Saul, aguardando a resposta deste. O que é uma semente da malícia? Saul perguntou diretamente, sem se preocupar em esconder sua falta de familiaridade com o item. Kujin estendeu a mão, revelando uma semente preta do tamanho de uma ervilha na palma da mão. Sua superfície era lisa e semelhante a um espelho, capaz de refletir a imagem de alguém. Mas se você olhasse por muito tempo, perceberia que o reflexo não era seu. Havia algo perturbador nisso. Uma semente da malícia é formada pela infusão de vários rancores e pensamentos malignos. O fruto que ela produz pode ser usado como base para criar maldições poderosas. Não preciso explicar o que são maldições, preciso? Apesar de tentar manter a compostura, o tom de Kujin ficou rígido no final, provavelmente sentindo a dor da perda. Quanto às maldições, Saul certamente sabia o que eram. Elas eram um pouco semelhantes à magia, incluindo magia protetora, magia ofensiva e as maldições mais comuns. Ao contrário da magia, as maldições tinham um certo grau de autonomia, mas careciam de racionalidade. Eram poderosas, mas corriam o risco de sair do controle. A entidade por trás da cabeça de Envold, Hyde, era uma maldição ofensiva particularmente poderosa, aliás. E Saul já havia encontrado uma maldição uma vez, durante seu primeiro ano. Esse foi o golpe final de Cid, uma cruze de camada tripla que sacrificou 3 vidas em troca da de Saul. Mas o estágio final daquela maldição, a entrada do verme da maldição no corpo de Saul, foi descoberto e destruído a tempo, evitando o desastre. Então sim, Saul estava definitivamente interessado. Que tipo de maldição essa semente da malícia produzirá? Ele perguntou. Kujin congelou por um momento, incapaz de responder imediatamente. Ei, foi Gero quem riu primeiro. Ele riu baixinho enquanto levantava as mãos. Só para deixar claro, não estou tentando sabotar o seu negócio. Mas negociar algo tão arriscado quanto uma semente da malícia não é. Um pouco demais? Se outra pessoa tivesse interrompido, Kujin poderia ter perdido o controle e dado um soco. Mas este era Gero, um dos mais fortes entre os aprendizes de 3ª classe e um dos mais propensos a se tornar um verdadeiro mago. Kujin não ousaria desafiá-lo diretamente. Usado. Ao contrário de Gero, Billy ou mesmo Urai, que projetaram seus próprios dispositivos localizadores pessoais adaptados às suas afinidades elementais. O localizador de Kujin seguiu o caminho que havia sido verificado por seus predecessores. Tais métodos tinham maiores taxas de sucesso e estabilidade, mas eram menos compatíveis com o usuário. Assim, embora Kujin tivesse conseguido formar um localizador e avançar para a 3ª classificação usando o método testado e comprovado, ele não tinha mais qualificações para competir com aqueles que criaram localizadores personalizados. Arriscado. Saul baixou os olhos, aparentemente descontente. Então é possível que a semente da malícia não produza uma maldição forte? Depende da sua sorte, sugeriu Gero. Se a sua sorte for realmente péssima, pode nem resultar em uma maldição. Kujin protestou imediatamente. Será que eu teria passado 3 anos cultivando esta semente se ela fosse de baixa qualidade? Gero apenas sorriu sem dizer mais nada. Naquele momento Saul falou com convicção. Aceito a troca. Conversaremos novamente depois que a reunião de troca terminar. Kujin ficou muito feliz e quase entregou a semente a Saul ali mesmo. Você é um grande tomador de riscos, disse Gero, acariciando seu queixo, mas não tentou impedi-lo. Depois que Kujin se afastou, Saul continuou olhando para frente até que o diário se fechou e voou de volta para seu ombro esquerdo. Sim, a razão pela qual Saul aceitou a troca abruptamente foi porque o diário havia se interessado naquela semente. 22 de julho, ano 316 do calendário lunar, céu limpo, a semente da malícia, de qualidade incerta. Mas a que está diante de você é claramente extraordinária. Ela abrirá a porta para um novo mundo para você. Quanto a você passar ou não por aquela porta, isso você deve decidir por si mesmo. Não importa se eu passo por ela ou não. O importante é colocar as mãos na porta primeiro. Saul teve que admitir. Ele estava agindo de forma muito segura antes. A verdade é que se tornar um aprendiz, especialmente um aprendiz de 3ª classe, significava que você não era uma pessoa comum. Mesmo que seus talentos variassem, cada um tinha seus próprios métodos e encontros fortuitos. Essas reuniões de intercâmbio de alto nível, eu poderia participar de algumas de vez em quando. Só preciso ficar de olho nas reais intenções de Lokai. Mas se ele quiser me testar, posso muito bem testá-lo também. Quando Kujin retornou ao seu assento, Lokai finalmente teve a chance de terminar o que estava tentando dizer. Certo. Parece que a reunião de intercâmbio de hoje terminou bem. Avisarei a todos 3 dias antes da próxima. Espero que ainda estejamos vivos até lá.
Com o encantamento de Lokai, o pergaminho no chão se recompôs e o conjunto que cobria toda a sala se dissipou. A porta se abriu e os participantes começaram a sair um após o outro. No entanto, aqueles que fizeram negócios com sucesso não se apressaram em sair. Eles tinham muitos assuntos subsequentes para resolver, especialmente aqueles que compraram ou venderam uma grande quantidade de itens. Embora Urai e Kujin tivessem negócios a tratar, eles não fizeram exceção, indo direto para Saul no momento em que a conversa terminou. Capítulo 243. Urai e Kujin correram em direção a Saul simultaneamente, mas no último momento, ambos deram um passo para trás ao mesmo tempo. Você parece mais ansioso. Vá em frente e negocie primeiro, disse Urai, gesticulando educadamente como um cavalheiro. Kujin hesitou por um segundo, depois assentiu agradecido para Urai. Urai sorriu para Saul e então deu um passo para trás voluntariamente, indicando que não iria bisbilhotar o acordo. Você e Ferguson estavam me procurando por causa do âmbar obsidiano, não é? Perguntou Saul calmamente. Os olhos de Kujin se arregalaram de surpresa, mas depois de um momento de hesitação, ele cerrou os dentes e admitiu. É isso mesmo. Ferguson e eu sofremos da mesma doença. Só o uso constante de âmbar obsidiano pode nos manter vivos. Não queríamos te enganar naquela época, é só que é melhor agarrar a influência de outra pessoa do que entregar a própria vida? Saul deu um sorriso fraco. Kujin ficou tenso, com medo de que Saul pudesse estar reconsiderando a decisão. Mas Saul ainda queria a semente da malícia de Kujin. Esta era apenas uma maneira de revelar alguns segredos para aliviar as tensões do passado. Afinal, quem sabia se Kujin tinha mais sementes da malícia em sua posse? Ou talvez até mesmo soubesse a origem delas. Com o diário em mãos, Saul podia escolher com calma. Um lucro garantido. Hoje às 8. Vamos negociar no portão de bronze do primeiro andar da Torre Leste. Que tal? Kujin conteve sua excitação e assentiu vigorosamente. Depois que Kujin saiu, Urai esperou um pouco antes de dar um passo à frente. Olhando para Saul, ele de repente se sentiu um pouco envergonhado. Sobre o dinheiro para a máscara. Talvez eu precise esperar até concluir a troca do Leopardo das Sombras para pagar você. Sem problemas. Confio na sua credibilidade, Sênior Urai. Afinal, você entregou aqueles 100 créditos bem rápido naquela época também. Urai imediatamente se lembrou do momento em que teve que pagar aquela dívida. Foi doloroso e rápido. Ele forçou um sorriso. Então eu vou te encontrar no primeiro andar da Torre Leste em 3 dias? Ao se oferecer proativamente para se encontrar no território de Saul, ele também estava dando a Saul uma vantagem. O título de aluno do mestre da torre é realmente útil, Saul pensou consigo mesmo, e então concordou com a cabeça. Acabei de comprar esta boneca e estou com pouco dinheiro. Que tal isto? Eu te dou a boneca como entrada. Não. Saul recusou imediatamente. Basta olhar para a roupa daquela boneca de empregada. Quem sabe o que Urai fez com ela? O sorriso de Urai congelou. Ele imediatamente percebeu o que Saul estava pensando. Não é bem assim. É só um hobby, não uma necessidade. Urai correu para explicar, mas Saul permaneceu firme em sua recusa. Não tenho dúvidas sobre o seu caráter, Sênior Urai. Não precisa de entrada. Com isso, Saul não lhe deu chance de continuar explicando e saiu correndo. Urai tinha acabado de dar um passo para segui-lo quando os outros, que estavam esperando por perto, invadiram e o cercaram. Urai, quando nossos pedidos estarão prontos? Como você entra em contato com os Land Drifters? Pode compartilhar suas conexões? Saul tinha acabado de chegar à encosta quando alguém o chamou. Ele se virou para olhar, era Lokai. Sorrindo, Lokai se aproximou. Então, o que você acha? A sociedade de auxílio mútuo não é ruim, né? Saul assentiu. Ele não estava apenas sendo educado. Essa troca tinha sido incrivelmente proveitosa. Conseguir aquela semente da malícia já era a maior vitória. Coisas que o diário sugeria eram raras. Também parecia que o diário só dava dicas sobre coisas que Saul realmente poderia obter. Então, embora a torre do mago estivesse cheia de tesouros, o diário não alertava sobre tudo. Afinal, se ele não tivesse chance de adquiri-lo, o diário que o incitava só o deixaria com inveja, talvez até abalasse seu estado de espírito. A julgar pela expressão de Saul, Lokai percebeu que ele estava bastante satisfeito. Eu sei que você tinha preconceito contra a sociedade de auxílio mútuo, mas o forte usando o fraco, essa é a base deste mundo. Pessoas como você e Kelly, que são talentosas, não precisam se preocupar. Você deveria começar a se acostumar a pensar de uma perspectiva mais elevada. Eu sei que você é próxima do Byron. Ele é um cara legal, mas teimoso demais. As opiniões dele nem sempre são certas. Ainda espero que você consiga continuar pensando com independência, hehe. O que Lokai não sabia era que no momento em que ele soltou aquele hehe, Saul instantaneamente se lembrou da maneira como Kelly uma vez foi controlada para rir, hehehe. Uma onda de desgosto surgiu dentro dele. Ainda assim, superficialmente, Saul sorriu e disse: Obrigado pela sua orientação, Sênior. Se eu tiver tempo no futuro, com certeza participarei do intercâmbio novamente. Espero que você não se esqueça de mim. Esquecer você? Eu não te esqueceria mesmo que esquecesse de todo mundo. Lokai caiu na gargalhada. Aguardo sua próxima visita. Despedindo-se, Saul caminhou sozinho pela encosta da Torre Leste, sem expressão, já começando a exalar uma certa presença. Principalmente com sua pele cinza clara, ele se destacava da maioria dos aprendizes. Combinado com a aura de morte que o envolvia, ele parecia absolutamente assustador e aterrorizante.
Ao chegar ao 10º andar, ele viu um grupo de aprendizes carregando sacolas ou abraçando livros grossos enquanto se dirigiam ao laboratório. A maioria deles andava em grupos de 2 ou 3, claramente já formando grupos. Mas havia uma pessoa que estava sendo obviamente excluída. Ninguém se aproximava a menos de 5 metros dela. Ele era um pouco mais alto que os outros e parecia mais maduro, um pouco mais envelhecido. Saul virou a cabeça ligeiramente e reconheceu o infeliz pária. Era George. Compreensível. Quando Saul se tornou aprendiz de um servo, ele também foi rejeitado pelos outros novatos por um tempo. Naquela época, Kelly era a única que estudava com ele. Mas quando ele se tornou o artilheiro do primeiro teste, esse isolamento desapareceu da noite para o dia. Senhor, desde aquela noite, George, cujos nervos estavam extremamente sensíveis, imediatamente percebeu o olhar intenso fixado nele. Cautelosamente, ele olhou para cima e viu Saul. Claro que ele não o reconheceu imediatamente. Saul não só ficou mais alto, mas também mais grisalho. Ainda assim, suas feições faciais não haviam mudado muito. Depois de semicerrar os olhos e examiná-lo atentamente, George finalmente o reconheceu. Ele gritou em voz alta, Senhor, e passou por alguns novos aprendizes correndo até Saul. Senhor, obrigado. Virei um aprendiz de mago. George não baixou a voz em nada. Anos servindo como lacaio lhe ensinaram exatamente qual comportamento o beneficiava mais. Dignidade não salva vidas. Saul entendeu instantaneamente as intenções de George, mas ele não se importava que o garoto usasse seu nome para aumentar sua reputação. Sem força equivalente, ele só conseguiria surfar essa onda entre os novatos. Saul olhou de soslaio para George. O cara ainda tinha 2 cabeças sobre os ombros, e o que pertencia a Davi estava com os olhos arregalados, encarando Saul com curiosidade infantil. Saul acenou para George. O perigo ainda não passou. Continue trabalhando duro, não relaxe. George assentiu vigorosamente. David ainda parecia confuso. Saul riu, não disse mais nada e continuou seu caminho. George ainda precisava ir para a sala de estudos, então naturalmente não o seguiu. Ficou parado ali, observando até a silhueta de Saul desaparecer na curva. Então ele soltou um longo e profundo suspiro. Na verdade, diante de Saul, ele ainda sentia mais medo do que alegria. Será que Saul percebeu, naquele momento, alguém de repente tocou no ombro de George por trás. Ele se virou e viu Alan, o mais talentoso do novo grupo de aprendizes. George, não entendi direito algumas partes da linguagem mágica esta manhã. Quer repassá-las juntos mais tarde no laboratório? George deu um sorriso sincero e bobo. Claro. Capítulo 244. Saul voltou para o primeiro andar da Torre Leste sem encontrar ninguém conhecido. Ele retornou suavemente ao segundo depósito, confirmando que ainda havia estoque de âmbar obsidiano e que ainda era cedo. Saul sentou-se novamente à bancada do laboratório e continuou lendo o livro que não havia terminado naquela manhã. Como escolher o localizador certo para você? A autora Bárbara acreditava que o localizador de um mago era um meio de autocontrole e contenção, então, antes de selecionar a pessoa deveria primeiro entender a si mesma. Entretanto, esse passo foi difícil para Saul. Por causa das memórias perdidas de suas vidas passadas e atuais, o senso de identidade de Saul também estava incompleto. Mas ele não desanimou, nem pretendia seguir o livro à risca. No momento, além do Diário do Mago Morto, ele não poderia escolher nenhum outro item mágico como seu localizador. Em primeiro lugar, após a experiência na mansão Ralph, Saul já havia confirmado que o diário definitivamente tinha a capacidade de estabilizar sua consciência. E com o diário brilhando como uma joia, todos os outros localizadores empalideceram em comparação. Então, na verdade, Saul não precisava escolher um localizador. Seu localizador já havia sido determinado há muito tempo. O que ele precisava agora era encontrar uma direção e um método para se conectar ao diário. Como posso aprofundar a conexão entre o diário e eu? Saul inconscientemente desenhou círculos no papel. Qualquer coisa relacionada ao diário só poderia ser teorizada em sua mente. Se eu pular o primeiro passo, então agora mesmo, devo considerar o diário e a mim mesmo como uma única entidade. Em outras palavras, o diário é parte de mim. Dizer isso em voz alta parecia um tanto presunçoso, principalmente considerando que Saul não podia nem tocar no diário naquele momento. Espere um minuto. Os olhos de Saul se arregalaram de repente. Eu já toquei no diário antes. Naquela caverna no Vale das Mãos Penduradas, para derrotar o espectro Morden, o Sr. Byron me ajudou a construir um reino de metal. Naquela época, eu até usei o diário como um tijolo. Mas ele também se lembrou de que não podia abrir o diário naquela época e foi forçado a confiar apenas em suas propriedades físicas. Talvez eu devesse construir um reino mental novamente. Embora, mesmo que o Sr. Byron possa me ajudar a construí-lo, ter a consciência separada do corpo ainda é muito perigoso. Preciso encontrar uma maneira de minimizar o risco. Saul pensou bem. Sempre que ele existia como consciência pura, seu estado emocional se tornava extremamente frio, extremamente extremo, sanguinário, pavio curto, fácil demais de ser corrompido. Talvez eu possa tentar estabilizar minha própria consciência. Saul bateu o punho esquerdo na palma da mão direita, tendo-se decidido. Tudo bem, amanhã vou comprar a formação ritual para construir o reino mental com o Sr. Byron. Quanto à estabilização da consciência, à estabilização da alma, lembro-me de ver registros experimentais relevantes na biblioteca particular do mestre da torre, no 19º andar.
Posso dar uma olhada amanhã também. Assim que Saul se concentrou em seu próximo objetivo, Urai também estava retornando ao seu dormitório, carregando sua boneca. Comparado a todos os outros, o dormitório de Urai era excepcionalmente animado. Assim que a porta foi aberta, várias criadas puderam ser vistas sentadas ou em pé lá dentro. Elas estavam vestidas com a mesma roupa de empregada que a boneca nos braços de Urai, mas ainda mais reveladora. Quando viram seu mestre retornar, eles imediatamente avançaram em grupo. Senhor Urai, mestre. Vozes suaves o cercavam por todos os lados, mas Urai não estava com vontade de responder a essas garotas adoráveis. Abafando a voz, ele tentou falar gentilmente. Tenho negócios para tratar agora. Vocês devem ir primeiro. As meninas trocaram olhares. Nenhuma demonstrou qualquer insatisfação e obedientemente vestiram capas pesadas e saíram do dormitório de Urai. Assim que a porta do dormitório foi fechada, a boneca nos braços de Urai se moveu de repente. Ela saltou agilmente para o chão, então se virou e deu um tapa no rosto de Urai. Você. Urai manteve a voz baixa, os olhos brilhando de fúria. Inútil. A delicada voz feminina saiu dos lábios entreabertos da boneca. Ele rejeitou o presente. E você não vai explicar? Em quem diabos você tocou? Embora os movimentos da boneca fossem um pouco rígidos, sua maneira de falar e linha de pensamento eram como os de uma pessoa viva. Uma marca de mão vermelha brilhante apareceu no rosto de Urai, mas ele apenas flexionou o maxilar e a marca desapareceu. Contendo a raiva e forçando a voz a ficar calma, ele disse, a culpa é sua se o produto não tinha pelo. Não me culpe por não ter feito a recomendação. E além disso, você insistiu em vir comigo. Não é de se admirar que ele tenha entendido mal. Mesmo dentro do dormitório, os dois ainda se comunicavam usando feitiços de mensagem, com medo de serem ouvidos. A boneca não conseguia fazer expressões faciais sutis, apenas seus olhos giravam rapidamente. Talvez ele seja muito jovem e ainda não tenha provado uma mulher, mas a julgar pelo seu comportamento, será que ele já desistiu dos desejos físicos? Milímetro. Urai lembrou-se da nova forma de Saul. Em apenas alguns meses ele passou por outra transformação, totalmente inesperada e muito arriscada. Você não consegue sentir porque suprimiu sua percepção espiritual, mas eu consigo sentir claramente a vitalidade que emana dele. Saul não está realmente trilhando o caminho da magia da morte. Ele também não melhorou sua aparência. Na verdade, ele cresceu alguns centímetros. Ótimo. A boneca andava de um lado para o outro. Então, quando os outros pedidos chegarem, entregue outra boneca para ele. Ele com certeza vai aceitar desta vez, certo? Mas Urai balançou a cabeça com firmeza. Não. Se tentarmos dar a ele outra boneca antes que ele peça, isso certamente vai levantar suspeitas. A boneca piscou. Suspeita? Daquela pirralha de 14 anos? Urai zombou. Todos que o subestimaram estão mortos, ou sofreram terrivelmente. A boneca franziu a testa. E você? Se eu não tivesse sido pego por vocês há um mês em uma missão, acham que eu ousaria encará-lo de novo? Ele é aluno daquela pessoa. Apesar da frustração, Urai manteve a voz o mais baixa possível. A boneca cedeu um pouco, mas ainda não queria soltar Saul. Tudo bem. Então, daremos um jeito de dar a ele um encontro de sorte na próxima vez que estiver lá fora. Precisamos colocar um núcleo de constructo perto dele. Esse cara é protegido tão firmemente pelo seu mentor. Ele deve ser incrivelmente valioso. Urai fechou os olhos, escondendo as emoções complicadas neles, parecendo aprovar tacitamente o plano da boneca. 20 horas foi mais uma vez o momento mais tranquilo na Torre Leste. Alguns dos aprendizes mais ousados ainda não haviam deixado a torre, enquanto outras anomalias perigosas ainda não haviam aparecido. Kujin chegou na hora certa ao primeiro andar da Torre Leste, do lado de fora dos portões de bronze, carregando as penas das sombras mencionadas na reunião de troca e a semente da malícia que ele havia nutrido por mais de 3 anos. Não que ele não estivesse ansioso, mas ele temia chegar muito cedo e Saul não aparecer. Se algo acontecesse enquanto ele estivesse esperando sozinho, seria um problema. Desde que perdeu sua posição de gerente do segundo depósito, seu status entre os aprendizes de terceiro escalão despencou. E muitos que não gostavam dele antes começaram a lhe causar problemas. O mais assustador de tudo é que os mesmos sintomas que afetaram Ferguson agora estavam aparecendo em seu próprio braço. Morte nervosa. Apodrecimento muscular. Se ele não tratasse e escondesse com cuidado, o fedor de carne podre poderia tomar conta do corredor inteiro. Mas a dor, o fedor e até mesmo os inconvenientes diários não eram nada comparados à ameaça de morte. A deterioração do braço foi apenas a reação inicial de rejeição do instável localizador. Se ele não conseguisse se recuperar usando o âmbar obsidiano a tempo, a deterioração provavelmente se espalharia até a cavidade torácica. E então ele não sentiria mais dor, a menos que ele tivesse o azar de se tornar um espectro, preso para sempre na agonia do momento anterior à morte. Exatamente às 8 horas, os portões de bronze se abriram como esperado. Saul apareceu na entrada, segurando uma pequena caixa nas mãos. Para tirar esse item do depósito, ele teve que usar alguns truques. Por um tempo, ele ficou trancado no segundo depósito. Sempre que surgia uma tarefa, ele tinha que contatar Kelly para entregar as mercadorias. Por isso, ele obteve o direito de escrever com uma caneta de transmissão. Mesmo agora, o mestre da torre não havia revogado esse privilégio. Então Saul escreveu cuidadosamente âmbar obsidiano no papel e conseguiu retirar o item pelas portas do depósito. Se não fosse por essa autoridade, ele poderia ter que contar com Kujin para contrabandear o item.
Afinal, Kujin já havia contrabandeado coisas antes. Do lado de fora do portão, os olhos de Kujin brilharam enquanto ele avançava ansiosamente. Deixe-me ver o que você tem primeiro, disse Saul, levantando a mão para bloqueá-lo, esperando que Kujin demonstrasse sinceridade primeiro. Kujin não estava em posição de discutir. Não teve escolha a não ser obedecer, tirando os 2 itens preciosos de seu manto e entregando-os cuidadosamente a Saul. Saul aceitou as 2 caixas de metal e as examinou atentamente. Materiais relacionados aos elementos escuros sempre foram armazenados em recipientes especiais de composição semelhante, para evitar mutações não intencionais por interferência externa. Capítulo 245. Saul primeiro pegou um Shadowviarter para inspeção. Embora o nome soasse elegante, na verdade, a aparência do Shadowviarter não era nada de especial. A pena era grossa e áspera, com 3 fileiras irregulares de penas ao longo da haste. As penas eram esparsas, com espaços entre elas, quase como se alguém as tivesse arrancado. Ainda assim, sob a investigação mental de Saul, ele conseguia sentir claramente as densas partículas elementares escuras agarradas à sua superfície. Depois de verificar apenas uma pena, Saul guardou a caixa em suas vestes e abriu o segundo recipiente de metal. Este era bem pequeno. Um leve movimento foi suficiente para abrir a tampa. Lá dentro havia o mesmo objeto parecido com um feijão preto, com sua superfície lisa refletindo um rosto humano. Mais uma vez, não era o rosto de Saul. Desta vez, o rosto de um homem contorcido em agonia emergiu na superfície. Mas Saul não deu atenção à expressão do homem, seu olhar estava focado no diário. Quando o diário voou no ar, exibindo o mesmo texto de antes, ele soube que a semente da malícia à sua frente não havia sido trocada por Kujin. Desta vez, Kujin finalmente aprendeu a se comportar. Ele então explicou a Saul o método para cultivar a semente da malícia e como incubá-la. Sem problemas, disse Saul com um sorriso, entregando o âmbar obsidiano que havia preparado. Kujin aceitou com certo nervosismo, fechou os olhos para senti-lo por um momento, depois os abriu novamente e soltou um longo suspiro de alívio. Da minha parte também está tudo bem. Tome cuidado, não vou deixar você sair, disse Saul, recuando para trás da enorme porta de metal. Kujin congelou por um instante. Ele tinha acabado de levantar o pé para sair, mas hesitou com uma expressão conflituosa se espalhando pelo rosto. Saul, posso perguntar, o que aconteceu com Ferguson? Ferguson estava desaparecido há tanto tempo que foi oficialmente dado como morto, mas ninguém jamais viu seu corpo. Saul levantou a mão e bateu na porta de bronze. Ele está lá dentro. Kujin não entendeu direito a princípio, mas sua expressão mudou rapidamente. Seus lábios ficaram pálidos e se apertaram com força. Ele não perguntou mais nada, apenas acenou para Saul e se virou para sair rapidamente do primeiro andar da Torre Leste, desaparecendo na escuridão. Saul fechou a porta lentamente. Retornando ao depósito, ele casualmente colocou a caixa de metal contendo a pena das sombras sobre a mesa e concentrou toda sua atenção na semente da malícia. A porta para um novo mundo, murmurou ele com um sorriso. Estou realmente muito curioso. O diário não havia emitido nenhum aviso de morte, mas assim como o casulo da borboleta pesadelo, enquanto estava em sua forma de casulo, ela não representava nenhum perigo sério para Saul. Quem saberia disso depois que Eklund disse? Seguindo as instruções que Kujin havia dado, Saul apagou a impressão mental única na semente da malícia e a substituiu pela sua. Naquele instante, a superfície lisa da semente começou a se deformar, ficando irregular. Até mesmo sua forma começou a mudar. Enquanto Saul observava, a semente em sua palma gradualmente se transformou em um icosaedro regular. Ele piscou, um pouco confuso. Ele não disse que levaria pelo menos um mês, desde apagar a antiga marca, substituí-la por uma nova, até a semente finalmente se adaptar? Saul jogou a semente para cima e a pegou 2 vezes. Sua superfície havia mudado de um brilho espelhado para uma textura fosca. Não há mais rosto fantasmagórico, menos assustador agora e mais misterioso. Parece que, no mínimo, consegui imprimir minha própria impressão mental nela. A semente da malícia é formada pela consciência, então sua forma externa muda de acordo com a influência mental subjetiva. Ele pegou uma placa de Petri e adicionou os fluidos básicos de cultivo que Kujin havia mencionado, então colocou delicadamente a semente no centro. Uma vez imersa no fluido, a semente deu alguns giros e de repente parou em pé, equilibrada em uma única borda. Naquele momento, um ramo fino e preto surgiu da nuca de Saul, cautelosamente alcançando a semente. Ele abriu uma boca pequena e irregular, sua língua preta parecia querer lamber o recém-chegado. Mas no momento crucial, Saul agarrou a cabeça da pequena algaia. Não é para comer. Observando a língua trêmula da pequena alga presa entre os dentes, Saul riu e a soltou. Imediatamente a pequena alga levantou a cabeça. Pluru, pluru, pluru. Na verdade, ele mostrou a língua para Saul, apenas para puxá-la de volta antes que ele pudesse reagir. Esse cara está ficando cada vez mais humano, disse Saul, divertido. Ele colocou a placa de Petri na prateleira e retornou para a mesa comprida. Amanhã de manhã vou procurar o Sr. Byron. Espero que ele ainda não tenha saído. Depois, vou para o 19º andar da Torre Leste. Se bem me lembro, os discos sobre estabilização de corpos espirituais estão na segunda estante. Espero não estar enganado. Devido à sua agenda, essas 2 tarefas teriam que esperar até de manhã. Por enquanto, Saul se viu um pouco perdido sobre o que fazer em seguida. Seu olhar vagou pelo depósito e finalmente pousou na caixa de chumbo que continha a borboleta pesadelo. Mas ele balançou a cabeça rapidamente.
É melhor esperar até eu terminar o localizador antes de verificar isso. Sem mais nada urgente, Saul decidiu retirar a armadura da alma e começar a construí-la dentro de seu corpo mental. Seu corpo mental estava extremamente poderoso, forte o suficiente para construir pelo menos 5 magias de primeira classe simultaneamente. Em contraste, um típico aprendiz de segundo grau só conseguia administrar 2. Isso não significava que Saul tinha apenas o dobro da energia mental de outros do seu nível. Cada magia construída dentro do corpo mental aumentava exponencialmente em dificuldade. Por essa lógica, a força mental de Saul era aproximadamente 10 vezes maior que a de um aprendiz médio de segundo grau. Até agora, ele havia solidificado apenas um feitiço em seu corpo mental, o feitiço Soborer, que ele havia usado para avançar para o segundo nível. Devido às circunstâncias especiais da época, essa construção não era particularmente ideal. E com vários assuntos tendo prioridade, construir armaduras de alma sempre foi relegado ao fim da lista. Apesar de o mundo exterior o considerar um dos melhores aprendizes de segundo grau, ele só havia consolidado uma magia de primeiro grau. Seu progresso havia sido atrasado. Agora que tinha algum espaço para respirar, Saul finalmente teve tempo para se dedicar à pesquisa. Construir feitiços dentro do corpo mental era uma forma de solidificação de feitiços. A solidificação de feitiços pode ser feita em itens encantados, pergaminhos como pergaminhos ou diretamente no corpo mental. Uma vez solidificados, os feitiços podiam ser lançados quase instantaneamente. Esta era uma das técnicas mais comuns para um mago e muitas vezes, seu trunfo mais crucial para salvar vidas. O tempo passou enquanto ele estudava. A luz do sol da manhã se espalhava sobre penhascos íngremes e picos de montanhas, lançando uma luz dourada sobre o antigo exterior cinza escuro da Torre do Mago. Um novo dia havia amanhecido. Saul esfregou os olhos ligeiramente doloridos. Ele acidentalmente virou à noite outra vez. Só agora havia meditado por meia hora para uma breve recuperação. Uma olhada no relógio, já eram 6 da manhã. Era o momento certo para encontrar o Sr. Byron antes que ele partisse e evitar uma viagem perdida. Mas assim que Saul se levantou da cadeira, uma caneta de mensagens, há muito tempo sem uso, voou do suporte e caiu no pergaminho branco que ele havia colocado havia muito tempo. Ah, o trabalho chegou. Não havia como evitar, ele caminhou até lá e olhou para a mensagem que a caneta havia escrito. Só 3 itens comuns, murmurou ele, coçando o queixo. Seus olhos finalmente pousaram no nome assinado na parte inferior. Mentor Anzi? Ele tinha acabado de participar de uma reunião de intercâmbio ontem, organizada pelo aluno de Anzi Lokai. E agora, hoje, Anzi o estava convocando. Essas duas coisas poderiam estar conectadas de alguma forma? Mesmo assim, Saul entrou em ação. Independentemente de os 2 eventos estarem ou não relacionados, a tarefa tinha que ser concluída. Anzi não havia pedido muitos itens e com a ajuda entusiasmada de Little Algai, Saul logo tirou o carrinho do segundo depósito. Ao sair, ele inesperadamente encontrou Eivod, que tinha acabado de sair do primeiro depósito. Eivod não parecia bem, possivelmente ainda chateado com a teimosia de Concha no dia anterior, mas quando viu Saul, ainda conseguiu sorrir. Bom dia! Parece que a sua noite em claro valeu a pena. Saul instintivamente esfregou os olhos, então se lembrou de que não conseguia mais ter olheiras. Olhou para trás, confuso. Como você percebeu? Capítulo 246. Forma mental, Eivod manteve as 2 mãos escondidas sob a capa. Havia uma pulsação constante emanando da parte de trás de sua cabeça, mas antes que pudesse sequer roçar a radiação mental de Saul, ele a retirou cautelosamente. Sua força mental é poderosa, sim, mas não se esqueça de descansar. Um mago não é uma máquina, afinal. Entendido. Obrigado. Saul não sabia como Eivod havia percebido o estado de sua forma mental, mas considerando quão estranhos eram os olhos do homem, não se surpreendeu que conseguisse. Você ainda não leu o livro que eu te dei, não é? Ele estava se referindo ao livro sobre a borboleta pesadelo. Antes que Saul pudesse responder, Eivod continuou por conta própria. Bem, suponho que seja cedo demais para você estudá-lo de qualquer maneira. Deixe-me lembrá-lo novamente. Você está segurando um casulo. Você deve monitorar constantemente a integridade de seu selo. Quando ele terminou de falar, os 2 já haviam chegado ao portão de bronze. Com as 2 mãos vazias, Eivod naturalmente deu um passo à frente para abrir a porta. Mas no momento em que Saul viu as mãos estendidas por baixo do manto, seus olhos se estreitaram bruscamente. As mãos estendidas por Eivod estavam pretas como breu e cobertas de escamas. Completamente diferente do que eram ontem. Pregos grossos e afiados raspavam as portas de bronze com um guincho agudo. Apenas uma porta do par de bronze se abriu, e Eivod foi o primeiro a passar, sem nunca se preocupar em explicar a condição de suas mãos. Talvez ele não parecesse pálido ontem por causa dos eventos que aconteceram. Saul instintivamente sentiu que as mãos de Eivod não eram resultado de algum experimento de modificação corporal, mas como enxertos temporários para uso de curto prazo. Mas que situação exigiria que alguém cortasse seus braços originais? Um acidente em um experimento? Ou uma punição?
Por algum motivo, uma imagem dos gentis olhos prateados de Gorsa surgiu de repente na mente de Saul, causando-lhe um arrepio na espinha. A carroça chacoalhou ao longo do caminho inclinado da Torre Leste e em pouco tempo, ele chegou aos aposentos do mentor Anzi. Esta parecia ser a primeira vez que Saul recebia uma tarefa que o levaria a Anzi, o que realmente mostrou quão preguiçoso o mentor Anzi costumava ser. Ele parou o carrinho e se aproximou para bater na porta. Mas antes que sua mão pudesse tocá-la, a porta deslizou automaticamente para o lado, assim como um elevador. Saul empurrou a carroça para dentro e foi recebido por um corredor estreito, mal largo o suficiente para acomodar a carroça. De cada lado da passagem havia pequenos cômodos. Cada cômodo tinha um grande painel de vidro na porta, permitindo uma visão clara do interior. Para surpresa de Saul, quase todas as salas continham 2 ou 3 aprendizes. Enquanto ele continuava avançando, percebeu que o grande quarto de Anzi havia sido subdividido em mais de 20 quartos pequenos, o que significa que havia pelo menos 40 pessoas trabalhando aqui. Não é de se espantar que Locai estivesse tão desesperado para recrutar novos aprendizes. Caso contrário, não haveria o suficiente para Anzi dar ordens. Saul empurrou o carrinho até o fim do corredor. Ali estava o único cômodo sem janela. Este deve ser o quarto do mentor Anzi, pensou Saul, preparando-se para bater quando alguém saiu. Ele olhou para cima. Era Kujin, o homem corpulento. Estava chorando. Saul de repente se sentiu um pouco inquieto. Não importa o quão preguiçoso Anzi pudesse ser, ele ainda era um verdadeiro mago perigoso e aterrorizante. Se Gorsa os desprezava ou não, isso era problema dele. Mas não devo esquecer meu próprio lugar só porque passei mais tempo com o mestre da torre. Kujin notou Saul naquele momento. Rapidamente enxugou as lágrimas do rosto e, sem dizer uma palavra, passou pela carroça e saiu apressado, parecendo que ele estava fugindo em desgraça. Digitar. Assim que Saul se virou para observar Kujin sair, uma voz fraca veio de dentro. Ele rapidamente olhou para frente, pigarreou e empurrou o carrinho para dentro. Embora o quarto do mentor fosse bem grande, depois de ter sido dividido em um corredor e mais de 20 câmaras, esse espaço restante agora parecia bem apertado. Anzi estava meio reclinado em uma espreguiçadeira, com os olhos semicerrados. Deixe o carrinho lá fora. Saul ainda estava analisando se isso significava deixar a carroça e trazer os materiais, ou deixar a carroça e os materiais do lado de fora e simplesmente entrar. Mas outra pessoa tomou a decisão por ele. Um aprendiz saiu de uma sala próxima e começou a descarregar os materiais do carrinho. Bem, isso significa que vou sozinho. Acho que essa tarefa não era só coletar ingredientes. Saul se endireitou, compôs sua expressão para mostrar uma mistura de medo e vigilância e entrou no quarto de Anzi. Ao ouvir os passos de Saul se aproximando, Anzi finalmente ergueu ligeiramente as pálpebras. Vem aqui. Saul caminhou até ele, e o homem imediatamente agarrou sua mão, se divertindo pesquisando almas. Saul olhou para a mão que Anzi havia agarrado e assentiu repetidamente. De repente, a outra mão de Anzi se estendeu. Suas unhas se estenderam como lâminas e, com um golpe rápido, ele cortou o mindinho de Saul. A dor foi instantânea e imensa, atingindo seu cérebro como um raio. As veias saltavam na testa de Saul, mas ele cerrou os dentes e suportou. Não franziu a testa, não gritou. Anzi levantou o dedo decepado e o segurou sob a fraca luz da vela acima. O mindinho contraído se contraiu em sua mão, expressando a dor com mais fidelidade do que o rosto de Saul. Então Anzi colocou o dedo na palma da mão, e o sangue do corte começou a escorrer para sua pele. Logo, uma parte da palma da sua mão ficou cinza. Mas antes que o cinza pudesse se espalhar ainda mais, a pele da palma da mão de Anzi começou a apodrecer, se regenerar e finalmente se curar, deixando para trás uma nova camada de pele saudável. A essa altura, o dedo decepado já havia se acalmado significativamente, parecendo mais uma folha velha e murcha. Anzi lentamente aproximou o dedo da mão de Saul. Então algo milagroso aconteceu. À medida que o coto e o dedo se aproximavam, a pele cinzenta de ambos começou a brotar pequenos tentáculos, como amantes que foram cruelmente separados, buscando desesperadamente um pelo outro. Interessante. Anzi finalmente sorriu e gentilmente o soltou. Estouro. O dedo voltou para a mão de Saul como um ímã. Saul calmamente recuperou a mão e, sem um pingo de emoção, torceu o dedo recolocado com um estalo para corrigir sua orientação. Anzi fechou os olhos novamente, cruzando as mãos sobre o peito, parecendo em paz, como se já estivesse deitado em um túmulo. Não é de se admirar que o mestre da torre tenha gostado de você. Poder estudar com tanto prazer é um luxo raro, murmurou ele, depois olhou de soslaio para Saul. Você tem sorte. Esperemos que a sorte não se transforme em azar. Saul soltou a mão. Sua mão esquerda agora parecia completamente bem, sem nenhum sinal de que havia perdido apenas um dedo. Mentor Anzi, quando você diz infortúnio, você quer dizer o preço que se paga pelos privilégios de hoje. Naturalmente Anzi riu novamente. Como criar galinhas e patos, algumas pessoas fazem isso só para comê-los. Suas palavras já eram uma provocação muito óbvia. Assim como Gorsa havia dito, o ódio de Anzi por ele agora estava completamente desenfreado. Mas e daí? Anzi não estava obedientemente completando todas as tarefas que Gorsa atribuiu? Claro, Saul não tinha intenção de zombar dele. Afinal, seu futuro poderia ser ainda pior que o de Anzi. Até onde ele conseguiria chegar no final ainda dependeria de seu próprio julgamento e esforço. Não importa o que acontecesse, a força era essencial.
Sem força, mesmo o melhor suporte e as ferramentas mais raras não significavam nada. Empurrando a carroça, agora vazia, para fora dos aposentos de Anze, Saul verificou as horas. Eram apenas 6h15. Excepcionalmente eficiente. Ele correu rapidamente em direção ao dormitório de Byron. O barulho da carroça assustou alguns aprendizes que estavam à frente, mas quando viram que era Saul, todos se afastaram. Por fim, a frente do carrinho bateu na porta do dormitório de Byron, deixando um pequeno amassado na superfície de madeira. Sênior, você está aí? Ainda sem fôlego pela corrida, extravasando o estresse causado por Anze, Saul bateu na porta enquanto girava o pescoço dolorido. Por sorte, Byron realmente estava na sala. Ele abriu a porta e, ao ver Saul, não o cumprimentou imediatamente. Em vez disso, ele silenciosamente se virou para olhar o amassado óbvio na porta. Byron, capítulo 247. E foi mal. Saul sorriu enquanto dava um passo à frente e lançava um pequeno feitiço de cura, restaurando a porta ao seu estado original. Milímetro. Byron deu um passo para o lado e deixou Saul entrar. Seu quarto estava tão bagunçado como sempre, e Saul parecia estar mostrando sinais de ser afetado por ele. No entanto, o laboratório deles era limpo e organizado. Cada item era colocado de acordo com uma disposição específica para evitar reações em cadeia. Sênior, eu gostaria de comprar aquela formação do reino mental que você me ajudou a montar lá no Vale da Mão Pendurada. Claro. Quantos créditos ou cristais mágicos? Byron hesitou por um momento, como se estivesse calculando seu valor. Saul não o apressou e esperou pacientemente. Depois de uns 5 minutos, Byron disse, sem custos. Quero o método que você usou para expulsar o pensamento maligno que Morden deixou no seu corpo. Saul ficou momentaneamente atordoado. Sênior Byron, você também está incomodado com pensamentos malignos? O mestre da torre ajudou você? Ao ver que Saul não respondeu, Byron franziu a testa e perguntou. Ele estava preocupado que o mestre da torre tivesse intervindo pessoalmente para ajudar Saul a expulsar os maus pensamentos. Se fosse esse o caso, não haveria como ele aprender o método com Saul. Ele não era como Saul. Não tinha como chegar à Gorsa. Não foi isso. Mas receio que o método que usei para expulsar os pensamentos malignos não funcione com você. Byron primeiro relaxou um pouco, depois lentamente franziu as sobrancelhas novamente. Mas se é você, Sênior, que está sendo atormentado por pensamentos malignos, eu posso ajudá-lo a expulsá-los, disse Saul com um sorriso. Desta vez Byron não hesitou. Tudo bem, combinado. Só isso? Simples assim? Byron pegou um caderninho familiar, abriu em uma nova página e rapidamente desenhou 10 círculos nele. Um círculo por expulsão. Saul ficou boquiaberto. Sênior, seus pensamentos malignos, eles podem se autorreplicar? Byron balançou a cabeça e levou Saul até sua mesa. Estou realizando um experimento para me tornar um verdadeiro mago. Você já tem uma ideia? O que é preciso para se tornar um verdadeiro mago? Byron desenhou casualmente meio círculo no caderno antes de responder. Você precisa fundir o localizador com o seu corpo espiritual. Isso significa que o localizador não é mais sua fraqueza, mas uma parte de você. Saul não entendeu muito bem. Escolher um localizador já não o torna parte de mim? Um localizador que acaba de entrar no seu corpo é como um objeto estranho. Pode fazer você se sentir desconfortável, com medo e resistente a aceitá-lo. Somente quando sua vontade aceitar plenamente sua existência e reconhecê-lo como parte de si mesmo, você poderá romper a barreira e se tornar um aprendiz de 3º grau. Byron completou o círculo que havia desenhado. E para um aprendiz de 3º grau avançar para um mago verdadeiro, o localizador precisa ser transformado de uma forma física para uma espiritual. Ele precisa aparecer no seu corpo espiritual. É como se transformar de uma peça de roupa para o seu coração. É extremamente difícil e pode facilmente levar à mutação do aprendiz. É por isso que avançar para um mago verdadeiro é tão difícil. Ao ouvir isso, Saul sentiu um arrepio na espinha. Para transformar um localizador físico em um espiritual, até mesmo sua forma de existência mudaria. Isso era realmente algo que um mero aprendiz de mago poderia conseguir? Mas assim que esse pensamento lhe passou pela cabeça, ele congelou de repente. Espere, meu localizador escolhido é o diário. Ele nunca teve uma forma física para começar. Saul instintivamente levou a mão ao ombro esquerdo, mas no meio do caminho, sua mão naturalmente se moveu para roçar sua têmpora. Byron presumiu que Saul estava intimidado pela dificuldade e suspirou baixinho. Ele nem tem um localizador ainda, e eu já estou falando em fusão e transformação. Não é de se espantar que ele esteja assustado. Mas o que Byron não sabia era que Saul estava assustado, não apenas pela dificuldade, mas por uma ideia repentina que lhe ocorreu. Se eu transformar o diário em meu localizador com sucesso, isso não significaria que eu me tornaria imediatamente um aprendiz de 3º grau? No momento, era apenas um palpite, uma hipótese baseada nas palavras de Byron. Ele ainda não podia confirmar se era verdade. Byron não interrompeu os pensamentos de Saul. Enquanto Saul ainda pensava, Byron sentou-se à sua mesa e tirou um caderno cuidadosamente empilhado da pilha. Esta é minha cópia manuscrita. Pode ficar com ela. Saul aceitou o caderno e o folheou. Perto das últimas páginas, encontrou os diagramas de formação de feitiços que vira na caverna. Então eu aceito. Saul guardou o caderno no casaco. Quer que eu te ajude a expulsar os pensamentos malignos agora? Byron balançou a cabeça. Ainda não cheguei ao meu limite.
Saul piscou, percebendo de repente o que Byron poderia estar fazendo. Ele estava usando pensamentos malignos para forçar o localizador a entrar em seu corpo espiritual. Era como os artistas marciais que refinavam suas habilidades por meio da batalha. Se feito corretamente, levaria a um progresso rápido; se feito incorretamente, poderia levar à morte instantânea. Era como um cabo de guerra com a morte para levar a pessoa ao limite. Saul ficou preocupado e não conseguiu evitar dizer: "Não se esforce demais." Byron deu um sorriso fraco. Saul pensou por um momento, ainda inquieto. Gostaria de entender os pensamentos malignos em seu corpo primeiro. Assim, quando você não aguentar mais, não terei que improvisar na hora. Byron assentiu e se levantou, caminhando até Saul. De repente, todo o seu corpo inchou como um balão. Mas, diferente de antes, não parecia engraçado. Foi horrível. O rosto, o pescoço e os braços expostos de Byron inchavam de forma normal. E o que inchava dentro dele não era ar. Quase cada centímetro de sua pele se destacava com o formato de rostos humanos. Esses rostos pareciam peixes presos em uma rede, cada um tentando desesperadamente encontrar uma saída. Pior ainda, esses rostos não estavam apenas pressionando para fora, eles estavam atacando. Presos por um tempo, eles recuavam e então avançavam novamente com força renovada. Um após o outro, os rostos se chocavam repetidamente contra o confinamento, tentando escapar. O resultado fez Byron parecer um demônio em constante mudança. Às vezes, a linha entre mago e monstro era assustadoramente tênue. Saul respirou fundo para se acalmar. Ele fechou os olhos e depois os abriu lentamente, ativando sua meditação semi-impressionante. Nesse estado, ele conseguia ver os pensamentos malignos dentro de Byron. Eles eram poderosos. Nenhum deles era um espírito menor, cada um parecia cuidadosamente escolhido. Eles foram selecionados especificamente para ajudar Byron a se fundir com seu localizador. Saul lembrou-se de como Byron fez várias viagens para caçar espectros, então era para isso que ele os estava usando. Byron sempre teve um objetivo claro: avançar. Saul saiu de sua meditação semi-imersiva e após um momento de reflexão disse: "Sênior, você poderia me dar um pedaço da sua pele?" Byron assentiu com esforço. Os rostos em seu corpo se contraíram e ele retornou à sua aparência normal. Então, para surpresa de Saul, Byron colocou a mão na boca novamente e tirou um pequeno pedaço de pele marrom. Saul tirou um tubo de ensaio de sua bolsa e o pegou, mas não conseguiu evitar lançar um olhar duvidoso para Byron. "Essa é sua pele, Sênior?" Byron assentiu. Saul olhou para a pele pálida e exposta ao sol de Byron, e depois novamente para o pedaço amarronzado no tubo de ensaio. O velho Byron não tinha arrancado aquilo de algum órgão interno, tinha? Capítulo 248. Saul detectou traços das propriedades da resina da alma no pedaço de tecido de pele fornecido por Byron. Entretanto, ele só podia armazenar uma pequena quantidade de fragmentos de alma, e armazená-los não era sua função principal. Dentro dela, Saul notou leves vestígios da fórmula de osso de plástico. Byron deve ter tomado emprestada a fórmula que Saul lhe dera. Após examinar o corpo de Byron, Saul teve uma ideia clara da situação. Se Byron falhasse em reprimir o pensamento maligno dentro dele, Saul era perfeitamente capaz de lidar com isso. Porém, todos aqueles espectros que Byron passou tanto tempo coletando, acabariam beneficiando Saul. Ele obteve com sucesso a formação para construir um reino mental, mas para realmente implementá-la ainda seria necessária uma preparação considerável. 3 dias depois, Saul estava vasculhando anotações antigas na biblioteca particular do mestre da torre do 19º andar. Felizmente, ele logo encontrou o experimento de estabilização da alma, que ele só tinha folheado antes. Ele imediatamente se sentou no chão e começou a ler. Houve 3 tentativas registradas no experimento de estabilização da alma, mas todas terminaram em fracasso. Até mesmo experimentos fracassados podiam ser valiosos. Saul podia usar os procedimentos para organizar seus próprios pensamentos. Terceiro item: reduzir as chances de colapso da consciência e contaminação corpo-alma, estabilizando o estado emocional da alma. Hipótese 1: óleo essencial sono lunar falha. Sem melhora. Hipótese 2: sino da perda, pode estabilizar temporariamente, mas contaminação inevitável após o efeito passar. Falha. Saul virou para a próxima página. Hipótese 3: moer fruta sonora. Ele fez uma pausa e continuou lendo, estabiliza temporariamente a consciência da alma. Mas o efeito é muito curto para contribuir significativamente para o experimento. Fracassou. Nesse ponto, Saul apoiou o queixo na mão. A fruta do som moído parece ter algum efeito, mesmo que de curta duração. Mas não preciso de uma longa duração, apenas o suficiente para acessar o diário no reino mental. Valeu a pena tentar esse plano. Saul imediatamente pegou um caderno em branco e começou a copiar os procedimentos de manuseio e métodos experimentais relacionados ao fruto do som moído. Finalmente, algum progresso novamente. Saul, animado, estava pronto para ir ao cartório para trocar por algumas Grinding Sound Fruit. Embora a quantidade de frutas do som moído tributadas pela cidade do Moinho de Vela tenha diminuído drasticamente nos últimos 2 anos, a torre ainda deve ter algum estoque restante. Incapaz de conter sua excitação para começar o experimento, Saul rapidamente desceu as escadas. Não importa se ele cruzou com rostos conhecidos ou desconhecidos ao longo do caminho, ele não parou para cumprimentar ninguém. Mas quando ele chegou ao cartório, o resultado que recebeu foi completamente inesperado.
Desculpe, estamos sem Grinding Sound Fruit. A pessoa responsável pelo escritório era uma aprendiz de terceira classe, mas ela ainda falou educadamente com Saul, de patente inferior. O quê? Saul franziu a testa. Pelo que eu sei, a fruta do som moído não é particularmente útil em experimentos mágicos. Como podemos estar completamente sem estoque? A aprendiz sênior não conseguiu responder, desviando o olhar desajeitadamente. Quero ver os registros de inventário da fruta do som moído. Saul estendeu a mão de repente. O quê? O aprendiz ficou atordoado, olhando incrédulo para Saul do lado de fora da janela. Você não pode. Isso não é permitido. Saul sorriu. Sênior, você está dizendo que eu preciso pedir permissão e obter autorização oficial primeiro? Isso é mesmo necessário? É perda de tempo. A aprendiz sênior mordeu o lábio, arrependendo-se de repente de não ter ligado dizendo que estava doente hoje. Neste momento, quem entre os aprendizes de terceiro grau não sabia que Saul era o aluno favorito do mestre da torre? Tentar acessar um simples registro de inventário não seria nada difícil para ele. Já que seguir as regras não funcionaria, por que arriscar ofender Saul? Depois de raciocinar bem, o aprendiz obedientemente foi buscar os registros. O cartório administrava o terceiro armazém, o maior armazém da Torre do Mago, ocupando todo o sexto e sétimo andares da Torre Leste. Até mesmo os livros de registro de armazenamento enchiam uma estante inteira. A aprendiz de plantão demorou um pouco até finalmente encontrar o que Saul queria. Saul pegou o disco e imediatamente começou a folheá-lo. Nas entradas anteriores, quando Green Saiu Town estava apenas começando a tributar a fruta, alguns aprendizes e até mesmo mentores trocaram pela Grinding Sound Fruit. Mais tarde passou a ser reivindicado quase exclusivamente por Nick. Isso era compreensível. Nick era provavelmente o único aprendiz na torre que estudava magia baseada em emoções. Mas à medida que os tributos de Green Saiu Town diminuíam, a frequência de redenção de Nick também diminuía. Apenas 3 outras pessoas apareceram nos registros durante esse período. O que chamou a atenção de Saul, porém, foi que a última pessoa que trocou as frutas havia levado todo o estoque restante. Você conhece esse aprendiz chamado Tom? Saul apontou para o nome da última pessoa que resgatou a fruta e perguntou ao aprendiz. Ele? O aprendiz sênior desistiu completamente de resistir e se aproximou para dar uma olhada. Esse nome é bem comum, mas parece familiar. De repente, ela saiu correndo e depois de um tempo, desenterrou um registro de pessoal. Agora me lembro, há 2 meses, ele desapareceu durante uma missão externa. Presume-se oficialmente que ele esteja morto, embora nenhum corpo jamais tenha sido encontrado. 2 meses atrás, Saul olhou para o registro de inventário em sua mão. A data em que Tom pegou a fruta do som moído foi exatamente 2 meses atrás. Embora não conseguisse obter as frutas no cartório, Saul não estava muito preocupado. Havia uma pessoa que definitivamente tinha um estoque sobrando. Toque, toque, toque. Saul bateu na porta de Nick. Desde que voltaram do Vale das Mãos Penduradas, ele só vira Nick 1 ou 2 vezes. Então, soube que Nick havia se trancado no quarto e não saíra mais desde então. Talvez ele tenha encontrado algum tipo de problema. Se Nick também não tivesse nenhuma, Saul não teria escolha a não ser solicitar uma viagem para fora da torre e verificar se havia alguma Grinding Sound Fruit sobrando em Green Saiu Town. Embora os bárbaros tenham invadido da última vez, era improvável que tivessem destruído todas as frutas. Para continuar recebendo proteção da Torre do Mago, a cidade deveria ter retomado as tentativas de cultivar a fruta. Principalmente aquele aprendiz errante de primeira classe que apareceu por último com os soldados, ele parecia um homem razoável. Ele provavelmente ficaria para trás com aqueles soldados para ajudar a reconstruir a cidade. Claro, o melhor cenário seria se Nick ainda tivesse alguma Grinding Sound Fruit. Saul levantou a mão novamente para bater, mas naquele momento a porta de Nick se abriu com um rangido, revelando um olho injetado de sangue. Senhor, Nick? Saul ficou chocado. Ele não via Nick há meses e o homem parecia completamente diferente. Seu rosto, não havia um único fio de cabelo. Além disso, as bochechas de Nick estavam afundadas até os ossos, fazendo parecer mais um esqueleto do que um homem. Saul, o que você quer? Gostaria de comprar algo de você. O que? Saul olhou ao redor. Não havia ninguém por perto, mas ainda assim achou inapropriado mencionar a fruta do som moído em voz alta. Nada muito raro, mas algo com significado particular para você. Os olhos vermelhos de Nick encararam Saul fixamente por alguns segundos, então ele abriu a porta e o deixou entrar. Assim que Saul entrou, Nick fechou a porta firmemente atrás de si e até pegou um tipo especial de fita adesiva e selou as rachaduras ao redor da porta. Senhor Nick, o que aconteceu com você? De perto, Nick parecia ainda mais assustador do que quando Saul viu pela fresta da porta. Se através da porta, Saul pensou que parecia um esqueleto, então agora com Nick parado diante dele estava claro. Ele era um esqueleto, apenas mantido unido pelos fragmentos de memória que ainda permaneciam em sua carne. Capítulo 249. Nick não estava em bom estado. Saul olhou-o novamente. Nick não tinha um único pelo no corpo. Sua capa, já enorme, parecia capaz de levantá-lo no ar como uma pipa. Olhos injetados de sangue tremiam de vez em quando, como se tentassem evitar o olhar de Saul. Para ir mais longe, sempre há um preço a pagar. Nick tentou parecer casual, mas todo o seu ser irradiava tensão. Precisa da minha ajuda? Perguntou Saul. Nick apenas balançou a cabeça. Por que você veio aqui?
Bem, você ainda tem alguma fruta do som de moagem? Preciso de algumas para um experimento e queria comprar algumas. As pupilas de Nick se contraíram abruptamente, e ele balançou a cabeça instintivamente. Não sobrou nada. Para que você precisa disso? Só estabiliza as emoções temporariamente. Não serve para muita coisa. Só preciso dele pelos seus efeitos calmantes temporários, respondeu Saul. De volta à sala de registro, ele já havia percebido que alguém poderia estar escondendo algo sobre a fruta do som moído. E a julgar pela reação de Nick agora, ele claramente sabia de algo também. Saul não planejava se envolver nessas águas turvas. Mas se o fruto do som moído pudesse realmente ajudá-lo a estabilizar sua alma e entrar no reino mental, então fazia parte do seu caminho de avanço. Mesmo sabendo que havia armadilhas à frente, ele ainda as atravessaria. Os olhos de Nick disparavam constantemente ao redor, como se estivessem presos em uma profunda luta interna. Saul tinha certeza de que Nick ainda tinha a fruta do som moído. O que ele não tinha certeza agora era se esse Nick mentalmente instável estaria disposto a compartilhar. Ele o rejeitaria por medo de envolver interesses? Nesse momento, Nick se abaixou de repente e rastejou para debaixo de um armário, alcançando-o com considerável esforço. Saul esperou por perto. Depois de um momento ouviu um estalo agudo. Nick se levantou, parecendo um pouco desgrenhado. Ele se moveu rápido demais e quando colocou a mão embaixo do armário, raspou o braço com força na parte de baixo. Quando ele puxou o braço de volta, uma nova marca vermelha já estava lá. Gotas de sangue se acumularam lentamente e começaram a escorrer. Mas Nick parecia completamente alheio ao ferimento. Tudo o que lhe importava era enfiar uma tábua de madeira nas mãos de Saul. Aqui, pegue. Tudo. Só não volte. Saul pegou a tábua com espanto, sentindo um peso enorme em suas mãos que claramente não correspondia ao tamanho da madeira. Ele olhou para Nick. O que você quer em troca? Créditos? Cristais mágicos? Outros materiais? Mas Nick continuou balançando a cabeça. Eu não quero nada. Só pegue. Não diga que eu te dei. Eu não vou admitir. Sua mão ossuda pressionou o ombro de Saul, empurrando-o em direção à porta. Saul não resistiu. Ele percebeu que havia algo muito estranho no estado mental de Nick. Mas Nick claramente não tinha intenção de explicar nada. Nick abriu a porta que estava selada com fita adesiva e empurrou Saul para fora. Não preciso da sua gentileza. É melhor se preocupar consigo mesma, disse ele friamente no momento em que a porta se abriu. Nick continuou empurrando Saul até que ele estivesse completamente fora, e mesmo depois que a porta se fechou entre eles, cortando o contato visual, ele não disse mais nenhuma palavra. Saul ficou parado no corredor por um tempo, segurando a tábua de madeira atordoado. Ele não se moveu até que alguém passou do outro lado do corredor. Ele colocou a prancha sob o manto e voltou para seu dormitório como se nada tivesse acontecido. O peso da prancha sob seu manto dava a impressão de que ele estava carregando uma pessoa. Se a fruta do som moído realmente era inútil para Nick, então por que ele se deu ao trabalho de disfarçá-la como uma tábua de madeira e escondê-la debaixo de um armário? De volta ao dormitório, Saul trancou a porta antes de finalmente retirar a tábua que continha a fruta. Com um leve giro de suas mãos, a madeira se abriu. Um estalo nítido. A prancha era oca por dentro e através da fenda, ele podia ver frutas cinzentas em formato de flauta. Havia 6 deles enfileirados lá dentro. Saul pegou 2 e quase instintivamente escondeu os 4 restantes. A ansiedade do Nick deve ter me contagiado, ele murmurou, guardando as 2 frutas do som moído na manga. Nesse momento houve uma batida repentina na porta. Saul se levantou imediatamente, apertando as mangas instintivamente. Quem é? Meu. Não precisa adivinhar. Era Kelly. Saul foi abrir a porta. Do lado de fora, Kelly estava, ainda usando sua máscara de metal. Aquela máscara parecia ainda mais grossa do que antes. Você está morando no segundo depósito agora? Tenho andado ocupado ultimamente. Quer entrar um pouquinho? Saul tentou convidá-la para entrar, mas Kelly balançou a cabeça. Preciso confortar meu mentor. Ouvi o barulho da sua porta se fechando e vim verificar. Mentor de conforto Gudo? O que aconteceu com ele? Bem, seu último experimento com veneno foi desvendado por seu querido aluno Billy. Machucou seu ego. Ah, certo. Já que você está sempre cheio de ideias, já pensou nas propriedades ofensivas que o metal pode ter, além de afiação ou magnetismo? Propriedades ofensivas? Kelly estufou as bochechas, sua máscara se inclinou ligeiramente para cima e cruzou os braços. Passei dias desenvolvendo um novo veneno, e Billy o resolveu na hora. Desta vez vou encontrar uma área que ele não estudou. Ele não vai ficar tão convencido de novo. Então era tudo uma questão de orgulho e rivalidade. Mas falando sério, o rosto sempre sombrio de Billy poderia ao menos demonstrar uma expressão presunçosa? Nunca estudei os elementos metálicos como um mago, disse Saul, dando de ombros. Ele só havia memorizado a tabela periódica na escola e já havia esquecido a maior parte dela há muito tempo. Mas se você está realmente decidido a encontrar algo destrutivo em metais, Saul de repente pensou em um conceito devastador. Você poderia pesquisar sobre radioatividade. Mas é perigoso. Não tente nada até ter uma proteção sólida. Radioatividade? Kelly piscou. Ela já tinha ouvido falar de radiação mágica e radiação mental. O que é isso? Saul coçou o queixo. Não sei bem os princípios exatos. Mas alguns metais instáveis são altamente radioativos. As partículas e a radiação que eles emitem podem ser letais. Não faço ideia se esse tipo de coisa existe aqui.
Depois de dizer isso, Saul sentiu uma pontada de arrependimento. Afinal, este era um mundo completamente diferente. Talvez o que eles chamavam de radiação mágica já incluísse radiação baseada em metal. E talvez ele simplesmente não soubesse disso. Regras fundamentais diferentes poderiam ter levado este mundo por um caminho completamente diferente. Saul mencionou isso apenas de passagem, mas Kelly parecia completamente cativada. Ela continuou murmurando radioatividade baixinho, vagando como uma sonâmbula. Depois de vê-la partir, Saul correu de volta para o primeiro andar da Torre Leste. Naquela noite, ele ainda tinha um acordo a fazer com Urai. Uma vez dentro do depósito, Saul primeiro verificou todas as velas, confirmando que havia pelo menos uma centena acesas. Em seguida, ele inspecionou cada cadáver e item valioso, cruzando-os com o livro de registro de armazenamento que ele mesmo havia feito. Somente após confirmar que nada estava errado e que seu experimento não seria interrompido, Saul colocou a fruta do som moído e o projeto de formação mágica que ele havia recebido de Byron sobre a longa mesa, construindo o reino mental. Saul murmurou. Pequenas algas. Gavinhas negras rapidamente deslizaram da parte de trás do seu pescoço e flutuaram na frente dele. Estou prestes a começar o experimento. Se eu perder a noção do tempo, lembre-se de me acordar às 7h30. A pequena alga balançava a cabeça para cima e para baixo. Com seu despertador ativado, Saul pegou uma pena e mergulhou completamente no trabalho. Papel amassado logo formou uma pequena montanha a seus pés. Uma pena foi apertada com tanta força que quebrou e seus pedaços ficaram no canto da mesa. Um grande pergaminho especialmente preparado foi espalhado sobre a longa mesa, forçando os outros materiais a abrirem espaço. A cada movimento do braço, ele acidentalmente derrubava um tinteiro que havia sido empurrado para a borda. Mas a pequena alga rapidamente o pegou e o colocou de volta no lugar. Ao ver que Saul nem havia notado a comoção, a pequena alga sacudiu a tinta do corpo com leve exasperação. Ele manteve um olho no tempo, enquanto o resto de sua atenção permanecia fixa na silhueta agitada de Saul. Da manhã à tarde, Saul trabalhou sem parar, ele nem sequer almoçou. Por fim, ele parou. Está feito. Saul endireitou as costas, mal acreditando na própria velocidade. Ele olhou para a ampulheta, ainda não eram nem 7 horas. A pequena alga percebeu que Saul havia parado e cutucou sua cabeça curiosamente como se perguntasse, por que você parou? Saul estendeu a mão e afagou sua cabeça lisa, ainda atordoado. Eu repliquei a formação mágica para o reino mental. Saul. Excelente. Capítulo 250. A formação mágica no reino mental estava completa. Embora ainda não tivesse sido colocado em prática, Saul se lembrava do estado em que acabará de se encontrar. Cada passo fluía suavemente, executado com precisão e limpeza, completamente desimpedido. Era como se ele já o tivesse desenhado centenas, até milhares de vezes. O próximo passo é refinar a fruta do som moído. Supostamente basta uma simples extração de suco. Sinceramente, dá para comer crua. Saul sacudiu a fruta em forma de flauta na mão. O ar passou por ela, produzindo uma série de sons graves e chorosos. Extrair o suco foi fácil, mas para maximizar os efeitos calmantes da fruta, Saul escolheu um método de processamento mais complicado. Ele ficou tão envolvido na tarefa que quase perdeu o horário combinado para encontrar Urai. Felizmente, a pequena alga estava tão confiável como sempre. Ele rapidamente tirou a máscara escondida no fundo do armário e correu em direção ao portão principal. A máscara teve algum efeito em repelir espectros, mas o fedor insuportável que ela emitia a tornava incrivelmente difícil de usar. Principalmente quando ele o colocava, o cheiro parecia penetrar na pele mesmo que ele não respirasse pelo nariz. Saul mal conseguia tolerar aquilo por um minuto sequer. Pior ainda, o fedor permanecia em seu corpo por um dia inteiro. Ainda assim, ser capaz de repelir espectros era uma habilidade útil. O que Saul não entendia direito era porque Urai também competiria pela máscara. Considerando a frequência com que Urai operava fora da torre, ele não deveria ter falta de tais ferramentas. Empurrando o portão de bronze, Saul imediatamente avistou Urai segurando sua boneca. Ainda era a mesma boneca de alguns dias atrás, mas vestida com uma roupa nova, não mais uma empregada, mas agora uma jovem nobre. Ele não está tentando usar essa coisa como pagamento de novo, está? Saul franziu a testa ao ver a boneca, já se sentindo desconfortável. Felizmente, durante toda a negociação subsequente, Urai nunca tocou no assunto. Essa é a máscara que você mencionou? Perguntou Urai. Aceitando o pacote em que a máscara estava embrulhada, intrigado porque um item tão pequeno estava embalado em uma grande caixa de madeira. Ao abrir a caixa, ele descobriu uma caixa de vidro dentro, lacrada com cera. Existem restrições de uso ou tabus? Saul pensou por um momento. Não são exatamente tabus, só que tem um cheiro horrível. Recomendo que você só abra depois de voltar para o dormitório. Urai cheirou algumas vezes, mas Saul havia fechado bem, então nenhum cheiro escapou. Ainda assim, Urai não se importou. Quanto mais poderoso e raro era um artefato mágico, maior a probabilidade de ele conter algumas desvantagens ocultas. Assim como as pessoas devem enfrentar perigos desconhecidos para se tornarem magos, ferramentas mágicas muitas vezes vêm com seus próprios aspectos proibidos. Urai não abriu a caixa para verificar, ele confiava em Saul. Com a troca concluída, Saul, ansioso para retornar e continuar seus experimentos, tomou a iniciativa de se despedir. Mas pouco antes de partir, Urai fez um convite para que ele se aventurasse novamente. Quando sairemos em missão novamente?
Ainda sinto falta da nossa aventura no Vale das Mãos Penduradas, disse Urai, esfregando o nariz. Realmente. Saul riu baixinho. Você sente falta do monstro-chefe ou dos espectros? Urai deu uma risada sem graça, haha. Bem, o processo foi um pouco perigoso, mas tivemos sorte de sobreviver. Além disso, voltamos com um navio de 3 mastros e 6 prisioneiros vivos. Quem não invejaria esse tipo de transporte? Nós iremos se tivermos a oportunidade, disse Saul casualmente, recuando para trás das portas de bronze. Ao fechar a porta, avistou Urai ainda parado no corredor escuro, olhando diretamente para ele. Seu olhar subitamente se tornará turvo e ilegível. Ele segurava uma boneca quase em tamanho real, e aos poucos, manchas pretas se espalhavam por todo o seu corpo. Claque! A porta fechou completamente. Ainda encostado na porta, Saul franziu as sobrancelhas em dúvida. Tem alguma coisa errada com Urai, murmurou ele, o sorriso desaparecendo do rosto. Ele tem me evitado de propósito ultimamente, mas desta vez estava estranhamente entusiasmado. É uma grande mudança. Será que algo aconteceu com ele? Sentindo que algo estava errado, Saul insistiu em usar créditos para a negociação. Créditos eram uma moeda virtual registrada sem margem para adulteração. Mesmo assim, Saul não conseguia se livrar da sensação de que algo estava errado. Assim que ele entrou no segundo depósito, uma lâmpada de repente acendeu em sua mente. Espere um minuto. Saul bateu com a mão na pilha de caixas próxima. Só 5 prisioneiros foram capturados naquela época. Urai, que era o responsável por vigiá-los a maior parte do tempo, deveria se lembrar disso com ainda mais clareza do que eu. Por que ele disse 6? Aqueles 5 aprendizes dos derivantes da Terra eram apenas de primeira ou segunda classe. Após retornar à Torre dos Magos, Saul não lhes dera muita atenção. Só ouvirá dizer que os derivantes da Terra nunca vieram resgatá-los e que vários deles morreram pouco tempo depois. Ele esqueceu? Mas um aprendiz de terceira classe, a menos que tenha trocado o cérebro para avançar, não deveria cometer tal erro. Quanto a um deslize, menos provável ainda. Confuso, Saul empurrou a segunda porta do depósito. Billy e Herman estavam altos e alertas diante dele. 6 pessoas, tem uma a mais. Um arrepio percorreu a espinha de Saul. Foi um erro? Ou alguém se infiltrou na Torre dos Magos? Urai estava me passando uma mensagem secretamente? 5 minutos depois, então você suspeita que alguém dos Land Drifters entrou na Torre dos Magos? A silhueta negra de Yura estava sentada na longa mesa de Saul, com as pernas balançando casualmente. É só uma suspeita. Talvez eu esteja pensando demais. Mas se alguém se infiltrou, pode já ter tomado o controle do Urai. Provavelmente é por isso que ele tentou me dar uma indireta. Após cuidadosa consideração, Saul decidiu se reportar ao mestre da torre, Gorsa. Afinal, Gorsa havia dito certa vez que os perigos externos eram responsabilidade da Torre dos Magos. Os Land Drifters eram apoiados por um poderoso mago de segunda classe. Não havia como Saul salvar Urai sozinho. E o fato de Urai ter escolhido uma maneira tão sutil de transmitir a mensagem provavelmente significava que ele esperava que o apoiador de Saul, Gorsa, interviesse. Se fosse apenas um aprendiz de terceiro grau em perigo, o mestre da torre talvez não se importasse. Mas agora que o inimigo havia se infiltrado na torre, não havia como Gorsa ficar de braços cruzados. O que Saul não esperava, porém, era que não era Gorsa quem aparecia no depósito, mas Yura. Ainda assim, Saul não demonstrou o menor sinal de decepção. Que interessante! Eles conseguiram mesmo entrar na Torre dos Magos. Yura pareceu completamente despreocupada com o relato de Saul, até um pouco animada, como uma criança avistando um caminhão de sorvete. Vou dar uma olhada. Ela começou a andar em direção à porta. Saul a interrompeu rapidamente. Você vai entrar assim de repente? Não deveríamos avisar o mestre da torre primeiro? Yura passou pelo braço de Saul, deixando um buraco em sua silhueta negra. Ela olhou para ele com leve surpresa. Seu corpo recém-modificado é fascinante. É como um contraponto natural aos corpos espirituais. Mesmo assim, apesar de ter dito isso, ela não parecia nem um pouco assustada. De fato, enquanto ela falava, a silhueta negra se preencheu automaticamente. Quando Saul tocou o administrador da biblioteca, AGU, seu corpo não havia absorvido o homem completamente. Ele ainda tinha que usar os tentáculos de sua alma para devorá-lo. Comparada aos espectros, a forma sombria de Yura parecia ainda menos estável. Mas sua energia espiritual era imensa. Ela não se importava com esse tipo de perda. Claramente, o mestre da torre havia se esforçado muito nela. Gorsa patrulha todas as noites. Ele está ocupado. Eu vou no lugar dele. Com isso, Yura derreteu no chão abaixo dela. Depois que ela saiu correndo para causar problemas, Saul se ajoelhou e tocou o chão de onde ela havia desaparecido. Ainda era sólido e duro, não deixando vestígios de ondas mágicas ou resíduos espirituais. Yura parecia capaz de passar sem esforço pelas camadas intermediárias da Torre do Mago, completamente sem medo de quaisquer perigos que pudessem estar à espreita ali. Isso significava que ela própria fazia parte dessas camadas?